Muito boa noite, estamos mais uma vez ao vivo aqui pela TV FATEC, trazendo a todos vocês mais uma aula de homilética. Quem vos fala é o professor João e quero saudar a todos com a paz de Cristo. Hoje nós iremos discorrer por alguns temas da homilética, nós iremos discorrer sobre o conteúdo da homilética, também a importância da homilética. E se em tempo hábil nós tivermos, ainda vou falar um pouquinho sobre a natureza da homilética, tá bem? Antes de iniciarmos então a aula dessa noite, eu queria convidar você para uma breve oração. Curve sua fronte então, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, por mais uma aula que estamos começando ao teu lado. Que o Senhor seja o professor dessa aula, que o Senhor dirija essa aula. Que tudo o que falarmos, Senhor Deus, possamos ser inspirados e instruídos por Ti. Que seja feita, Senhor, a Tua direção a essa aula, eu peço em nome de Jesus. Amém. Falaremos então nessa noite, como disse, sobre os conteúdos da homilética. Esse é o tema inicial, então, da aula nessa noite. Sobre o que é composta a homilética? Qual é o conteúdo daquilo que você deve aprender em homilética e também transmitir às pessoas que te ouvem? É sobre esse tema, então, que nós começaremos o nosso discurso. Vamos adiante, eu já queria apresentar a vocês um texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 11. Acompanhe comigo a leitura. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém e amém. Queridos, pelo que você percebe, pelo que nós já temos falado em outras aulas, o tema, o conteúdo da nossa homilética, o conteúdo da nossa pregação, dos nossos sermões, deve ser aquilo que vem de Deus. Deve ser Cristo Jesus, deve ser o assunto que a Bíblia trata. Sabe, às vezes percebemos que muitos pregadores ficam buscando assuntos novos, buscando temas que fogem um pouco da palavra de Deus e não obtêm sucesso com o seu sermão. Quero dizer a todos vocês que se tiver que falar, se tiver que dizer alguma coisa a alguém, a recomendação bíblica é que digamos aquilo que a palavra de Deus apresenta. Ou seja, se você é um pregador cristão, se você é alguém que leva a palavra de Deus a muitas pessoas, você deve apresentar Cristo, sua morte na cruz, a sua ressurreição, o seu plano de salvação e todas as informações sobre isso que a Bíblia nos apresenta. São esses os temas dos seus sermões, aquilo que você tem apresentado às pessoas que te ouvem. Então veja, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Você é um instrumento de Deus, e digo mais, você é um arauto de Deus. Você é um porta-voz da mensagem que vem diretamente de Deus. Como você tem apresentado essa mensagem? Você apresenta de maneira correta, levando somente verdades às pessoas que te ouvem? Ou você tem dito coisas às vezes que saem da sua cabeça, ou você utiliza meios não cristãos para levar a sua mensagem? Você tem que cuidar, porque a tua responsabilidade é grande e o teu Criador, o teu patrão, o teu líder, o teu Senhor é alguém muito sério, é alguém que merece o nosso respeito. Nós estamos falando de Deus, então devemos estar preparados e apresentar sempre o melhor. Então veja, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. A sua administração, com relação à administração da sua igreja, deve ser uma administração cristã. Sabe, tudo deve estar correto. Nós não devemos, por exemplo, com a nossa igreja, ter problemas com relação a finanças e administração. Nós devemos ter transparência na nossa administração. Todas as pessoas que observarem a sua administração como líderes de igreja devem ver clareza, transparência e ver que não há nenhum cheiro de coisa errada, nenhum cheiro de corrupção. Por quê? Porque fazemos tudo segundo a vontade de Deus, fazemos tudo conforme a ordem do nosso mestre, e para Deus não deve ser feito de maneira mal feita, não deve ser feito com articulações erradas, deve ser bem feito.
deve ser sempre aquilo que é verdadeiro, justo e correto. E comentando um pouquinho mais o texto, para que em tudo Deus seja glorificado. O seu sermão, a sua administração, o seu lidar com os membros, em tudo Deus deve ser glorificado. Quem deve aparecer, quem deve realmente ser glorificado não é você, não sou eu, é Deus que deve ser glorificado por Cristo Jesus, que morreu por todos nós. Tá bem? Vamos adiante? Queria apresentar para vocês também outro texto bíblico que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 13. A palavra de Deus nos diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. O material que você tem a apresentar, o conteúdo que você tem a apresentar, querido, é a palavra de Deus. Sabe, você tem nas suas mãos algo maravilhoso, a revelação de Deus para a humanidade. Aquilo que Deus quer que todas as nações saibam. Aqui você vai encontrar o que você precisa saber sobre esse Deus maravilhoso que te criou, esse Deus maravilhoso que cuida de você todos os dias, que te consola através do Deus que é o Espírito Santo também. Aqui na palavra de Deus você vai encontrar sobre o seu Salvador, que é Cristo Jesus, e você vai saber o que vai acontecer com você na eternidade também. É isso, este é o conteúdo que deve ser apresentado nas suas pregações. Imagine passar um ano inteiro falando de outras coisas, por exemplo, falando de roupa, falando de vestimenta. É lógico que você encontra esse assunto na Bíblia, mas às vezes falando o ano todo de assuntos que às vezes fogem. Imagine se você fosse um pregador e nos seus sermões você falasse somente de política, o ano todo falando disso, e não falasse daquilo que você tem que falar, que é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser aberta na sua igreja, nos seus sermões, na sua casa, e deve ser estudada, compreendida e aplicada então para os membros que te ouvem. Sem cessar, sem cessar. A pregação deve ser inspirada, baseada e proferida do assunto que é escrito aqui, na palavra de Deus. É isso que você deve levar a todas as pessoas. Eu acho que está muito claro qual é o conteúdo da homilética. O conteúdo da homilética é aquilo que vem de Deus. E onde nós encontramos? Na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Tá bem? Vamos continuar então comentando e confirmando mais esse assunto. Queria apresentar para vocês outro texto, né? Agora um texto de 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 4. Veja: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo dizendo que o que ele pregava não vinha de sabedoria humana. Queridos, eu posso dizer para vocês, se nós convidarmos a nossa igreja grandes palestrantes, por exemplo, poderíamos chamar para vir a nossa igreja Augusto Cury, poderíamos chamar Isamitiba, poderíamos chamar o professor Marins. Eles falariam muito bem para a sua igreja durante 3, 4 horas seguidas, e falariam a semana inteira sobre diversos assuntos, sobre motivação, sobre vitória, falaria sobre como crescer financeiramente, sobre educação. Mas veja, muitas das vezes, estas pessoas usam regras práticas. Não estou desmerecendo esse tipo de palestra, mas eu quero dizer a você que isso são palestras de motivação. O que você apresenta para a sua igreja são palestras de salvação. Você apresenta o seu Salvador. É um material muito nobre e muito rico que você apresenta para as pessoas que te ouvem. Então, palestrantes bons, por exemplo, Daniel Godry é um excelente palestrante, mas qual é o foco das suas palestras? O foco é uma motivação, é crescer na empresa.
E isso ele faz muito bem. E ele até, posso dizer a vocês, que usa Deus nas suas palestras. Mas eu queria que você entendesse que esse não é o foco do seu sermão, isso não é o foco das suas pregações. O foco da sua pregação deve ser, e tem que ser, aquilo que vem diretamente de Deus. Você, como disse, você é um arauto de Deus, você é um instrumento de Deus. O porta-voz que vai levar a mensagem vinda de Deus. E é essa mensagem que você deve apresentar. O fato de estar apresentando, o fato de falar com eloquência, o fato de ter uma retórica, não quer dizer que você está apresentando a palavra de Deus. Às vezes você pode falar bem de diversos assuntos. Imagine, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse com vocês sobre a Copa do Mundo. E ficasse aqui a aula toda falando sobre a Copa do Mundo. Eu poderia até falar bem sobre a Copa do Mundo, falar da seleção brasileira, de outras seleções, mas perderia o foco da nossa aula. Porque a nossa aula fala do quê? Fala de homilética. E eu estou apresentando para vocês hoje o quê? O conteúdo da homilética. E estou querendo dizer, em maneira simples, que o conteúdo da homilética é a palavra de Deus, é aquilo que vem diretamente de Deus para mim e para você. Então, como Paulo, nós devemos buscar a nossa sabedoria em espírito e poder da luz que vem diretamente de Deus, a inspiração divina que está expressa em sua palavra. Queridos, eu bato muito nessa tecla, mas vou falar novamente. A Bíblia é um livro que tem que ser estudado, tem que ser um livro que diariamente nós devemos ler. Você tem a Bíblia como seu livro de cabeceira, aquele livro que diariamente você lê? Se não o faz, deveria fazer. Talvez até você poderia se questionar, né? Quantas vezes esse ano, nós já estamos no mês de maio, quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Puxa, se você não leu nenhuma vez, você está deixando de aprender aquilo que Deus quer que você ensine. E como você vai ensinar se você não aprender? Então tenha esse livro em mãos, use esse livro, esse é um livro maravilhoso, inspirado por Deus, e é exatamente isso que deve ser a matéria dos seus sermões, exatamente isso que deve ser aquilo que você deve ter como conteúdo da sua homilética, tá bem? Vamos adiante? Queria apresentar mais um texto bíblico, mais um texto de Coríntios, agora 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, e a palavra de Deus nos diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você sabe qual é a função do embaixador? Não sei se você conhece a cidade de Brasília, ou já esteve lá. Lá em Brasília, ou mesmo em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ver as embaixadas de alguns países. Lá em Brasília você vai ter embaixada de vários países. E o que seria a embaixada? É o local onde vive e trabalha o embaixador. E aquele local é um pedacinho do país. E o embaixador é o representante do país que ali está naquela embaixada. Ele representa o país em outro país. Queridos, nós não estamos na nossa casa, nós não estamos no nosso lar. Nós estamos aqui numa terra que não é o nosso lar definitivo. Nós estamos de passagem nesse mundo. Nós somos embaixadores da nossa nação, que é a nação celestial. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Somos pessoas que representam Deus naquilo que fazemos. Representamos Cristo nas nossas ações e também nos nossos sermões, na nossa pregação. Agora, como embaixadores, olha que cargo maravilhoso. Nós devemos fazer com que pessoas que deveriam também pertencer ao reino de Deus, pessoas também que deveriam também conhecer e viver no reino de Deus, vivam e conheçam desse reino. Por isso o nosso ministério é o ministério da reconciliação. O ser humano, de maneira geral, e se você procurar no mundo, você vai encontrar várias pessoas assim, ele está apartado de Deus pelo pecado. E hoje então ele não tem um relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus. Qual é a tua parte? A tua parte nisso é testemunhar do amor de Deus, levando às pessoas a palavra de Deus com uma boa homilética, levando a palavra de Deus a todas as pessoas desse mundo, salvando as pessoas e reconciliando as pessoas com Deus.
mostrando a todas as pessoas que mesmo o pecado ainda existindo nesse mundo, nós temos um Salvador, que é Cristo Jesus. E através de Cristo, e através da graça de Cristo Jesus, podemos nos reconciliar com Deus e estarmos então salvos em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Você não acha que esse é um assunto maravilhoso de transmitir a todas as pessoas? Você ser um embaixador, ter um cargo maravilhoso? E sabe, querido, você que é um pregador da palavra de Deus, você que é um futuro pastor, você que é um aspirante hoje a ser um grande pastor, entenda que você tem uma profissão das mais dignas do mundo. Você é alguém que salva pessoas. Um bombeiro salva pessoas. Um policial, um médico salva pessoas. Mas você salva também, e salva mais ainda, salva as pessoas para a eternidade. Você já pensou que coisa maravilhosa? Mas sou eu que salvo? Não, não é você que salva, nem eu que salvo. Quem salva é Cristo Jesus. Mas você é quem mostra a salvação. Você é quem apresenta a salvação às pessoas. Por isso, então, você participa na maneira do testemunho da salvação. E isso não é maravilhoso? Levar as pessoas aos pés de Cristo, levar as pessoas à eternidade ao lado de Cristo, isso é algo maravilhoso e que Deus te dá a oportunidade. Então, se alguém perguntar a sua profissão, você pode dizer: olha, eu sou um embaixador de Deus, eu sou um arauto do rei, eu levo a mensagem de Deus a todas as pessoas. Queridos, não há profissão mais digna e mais nobre do que essa. A profissão de levar as pessoas ao Salvador, que é Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, e pense nisso. E pense para que você possa fazer isso com responsabilidade. Toda vez que você suba a um púlpito para pregar, que você lembre que você é um porta-voz, você é um arauto de Deus, um embaixador de Deus, e tem que fazer o melhor, tem que levar o melhor às pessoas que te ouvem. Faça isso com carinho. Bom, vamos adiante. Concluímos então que o conteúdo da homilética é a palavra de Deus, tá? Você pode ter certeza, aquilo que você apresenta às pessoas, aquilo que você deve apresentar, o conteúdo da homilética que você apresenta, deve ser então a palavra de Deus. Veja mais um texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos entender isso aqui. Quando você apresenta a palavra de Deus, não é você que tem que estar em evidência. Você deve orar a Deus para que você diminua e que Deus apareça. Você tem feito isso? Você entende que não importa a embalagem e o que importa é o conteúdo? Não importa quem está pregando, e sim o que é pregado? O que importa é o Deus que você está pregando, não você? Existem muitos pastores aí que talvez se consideram até super pastores, né? Que acham que o poder está neles. Queridos, o poder está em Deus. A mensagem vem de Deus e é Deus que tem que ser glorificado. Sabe, quando você está puxando o culto para você, quando você está puxando a adoração para você e se está colocando acima de Deus, será que você não está parecido um pouco com alguém que esteve lá no céu e também quis se colocar acima de Deus, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus? Então tome cuidado, porque essa ideia de querer aparecer mais do que Deus não provém de Deus. E se não provém de Deus, provém de quem? Do inimigo. Então seja sim um pregador da palavra de Deus, mas quem tem que aparecer? Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que ser glorificado, exaltado, é o nosso Deus. Quem deve ser adorado é Deus e não você. Então analise o seu sermão. Se as pessoas estão querendo passar a mão em você e querendo que você faça milagres, quem faz os milagres são Deus. Então, sabe, às vezes temos uma ideia distorcida, e quando lidamos com o poder, quando somos líderes cristãos e lidamos com o poder, às vezes o poder pode subir para a cabeça e a gente achar que nós somos importantes e que as pessoas só vão obter a salvação é porque nós somos os líderes daquelas pessoas. Na verdade, o verdadeiro líder
tem que ser Deus. E somente Deus deve ser glorificado, adorado. Não o João aqui que está te falando, e nem você que está aí me ouvindo. Então tome cuidado. Seja um vaso de barro. O tesouro está aqui. E o tesouro vem de Deus. O tesouro é o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus, o próprio Espírito Santo. É nisso que tem que ficar o teu sermão. Toda a honra e toda a glória é o nosso Deus e Pai. Não puxe isso para você que você vai estar agindo de maneira errada. Tá legal? Vamos adiante? Veja mais dois textos bíblicos falando sobre o assunto. Então veja, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Veja que o ministério é de Deus e somos ministros de Cristo. Nós não somos ministros de nós mesmos. Nós não somos donos do nosso ministério. O ministério é de Deus. Trabalhamos para Deus. E queridos, eu, por exemplo, quando faço o trabalho de Deus, faço com alegria. Quero dizer para vocês que está aqui falando de Bíblia com vocês, para mim é uma alegria muito grande. É uma aula muito gratificante estar falando de Deus a todos vocês. Por quê? Porque eu entendo que eu sou um ministro de Deus e eu estou apresentando a Deus através das minhas aulas a muitas pessoas. E isso é maravilhoso. Sabe? Quando a gente faz para Deus, é algo gratificante. A recompensa talvez você não tenha agora, nem semana que vem, nem enquanto você estiver vivo. A recompensa por fazer esse trabalho talvez só venha no céu, quando você estiver ao lado de Cristo Jesus. Agora, que coisa maravilhosa é poder abraçar, beijar o nosso Salvador. Você não quer fazer isso? Então veja, seja um ministro de Deus. Não puxe o seu ministério somente para você. Talvez você pode até ter sucesso tendo um ministério teu, para você, voltado somente para os seus interesses. Mas sucesso por quanto tempo? 60, 70, 80 anos talvez? E depois? Você morre. E quando você morre? Qual é o teu fim? Se você está ao lado de Deus, tudo bem, você vai ter eternidade ao lado de Deus. Mas imagine Deus te dizendo, não vos conheço. Você pregou em meu nome, você fez coisas no meu nome, mas veja, o teu interesse era outro. O teu interesse era você mesmo. Quero dizer, meu querido, se você agir assim, você não vai ter a eternidade ao lado de Deus. Então pense, é algo sério. Sabe, nós somos salvos pela graça, sim, somos. Mas seremos julgados pelas nossas obras. Então cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com a maneira que você procede. Todo aquele que diz que ama e não guarda os mandamentos e não profere a palavra de Deus, é mentiroso. Então você é um mentiroso ou você é alguém que leva a verdade a todas as pessoas? Pense nisso e faça com que o seu ministério seja algo verdadeiro, algo correto, que leve as pessoas à salvação. Tá bem? Outro verso que está aqui, veja, Atos capítulo 20, o verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Queridos, aqui os apóstolos dizendo, e essa era a atitude dos apóstolos, anunciar os conselhos de Deus. Anunciar o conselho de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem algo maravilhoso. As boas novas são para você. Você tem falado sobre isso? Você tem anunciado os conselhos de Deus, as boas novas vindas de Deus? É isso que deve ser o conteúdo da sua mensagem. Tá bem? Vamos adiante? Bom, se nós fizermos uma análise sobre os sermões de Pedro e de Paulo, nós vamos encontrar algumas características que também devem estar presentes nos seus sermões. Vejam só. Pedro e Paulo falavam sobre a queda do homem, tá? O pecado e o seu julgamento. Você já pregou quantas vezes sobre o pecado? Como o pecado entrou nesse mundo, por exemplo? Você entende tudo sobre o Jardim do Éden, sobre Adão e Eva? Você sabe como o pecado entrou nesse mundo? Qual foi a transgressão do homem para que o pecado entrasse na sua vida?
Você já falou com as pessoas que te ouvem sobre o plano de redenção, ou seja, o plano de Deus sobre o pecado, a solução que Deus deu sobre o pecado? Você tem comentado com as pessoas qual é a tua situação em relação ao pecado? Veja, somos salvos do pecado, tá? Cristo nos salvou, mas hoje você deixou de ser um pecador? Não. Então veja, mesmo salvos do pecado, ainda somos pecadores. Então você tem estudado sobre esse assunto para apresentar esse assunto à sua igreja? Você consegue entender então as diferenças, os dois tipos de pecador que você pode ser? O pecador salvo em Cristo e o pecador que ainda é pecador, devido à transformação que ainda não aconteceu na sua vida? Então veja, para saber assuntos como esse, você tem que estudar. Paulo e Pedro eram pessoas que conheciam de Cristo Jesus, que apresentava a todas as pessoas. Eram pessoas que sabiam e eram inspiradas pelo Espírito Santo a apresentar o assunto a essas pessoas. Então veja, tinham inspiração, tinham estudo e tinham conhecimento a apresentar às pessoas. Mas tudo isso vindo de Deus, vindo das Escrituras, daquilo que aprenderam nos rolos das Escrituras. Então veja, você tem que estudar, você tem que saber. Como eu vou falar sobre o pecado se eu não estudo sobre o pecado? O que é pecado? Qual é o salário do pecado? Você sabe? Então veja, é algo que você deve estudar. Julgamento. Falei agora há pouco. Seremos julgados por quê? Teremos julgamento? Quem é o nosso juiz? São assuntos que devem estar na ponta da sua língua, para que um dia, se for necessário, você apresentar esse sermão, e é necessário. Durante um ano, se você não falar nada sobre o pecado, se você não falar nada sobre o julgamento, você deveria estar falando, são assuntos que deveriam estar inclusos nos seus sermões. Então, estude sobre o assunto, se envolva com o assunto e apresente então a sua igreja. Veja, Pedro e Paulo também falavam sobre a história da salvação por Deus através de Jesus. Acabei de falar, você sabe qual é o plano de salvação, o plano da redenção? Que Jesus morreu no meu e no seu lugar, que Jesus se fez pecado por todos nós, que o pecado fazia separação e faz separação entre o Deus e o homem, e Jesus morreu para que o ser humano se reconciliasse com Deus novamente. Você sabe tudo sobre salvação. Veja, querido, você é um pregador da palavra. Se você fosse um vendedor de cachorro-quente, eu ia falar para você que você teria que saber tudo sobre molho de frango, molho de carne, sobre salsicha, sobre pão, sobre ketchup, sobre maionese. Mas você não é um vendedor de cachorro-quente. Se você fosse um pasteleiro, eu ia falar que você teria que saber tudo sobre pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango catupiry, pastel de pizza. Mas não é isso que você é. Você é um pregador da palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. Você já comprou, por exemplo, algum comentário bíblico, alguns livros de estudo sobre a palavra de Deus? Pessoas que são grandes pregadores que escrevem assuntos temáticos sobre a palavra de Deus, você tem esse tipo de livro em casa? Você já tem uma pequena biblioteca na sua casa onde você estuda sobre a salvação, onde você estuda sobre assuntos relacionados à Bíblia? Se não tem, deveria ter. Sabe, eu não estou falando num tom de bronca, mas o que eu estou falando a vocês é que o mínimo que você que deseja ser um grande pregador da palavra de Deus, o mínimo que você deve fazer é estudar sobre o assunto. Conhecer daquilo que você vai apresentar às pessoas. Como pode um pregador não saber o que vai pregar? É estranho. É complicado. Você deve saber o que você vai apresentar às pessoas. Senão você vai enrolar e não vai alimentar a sua igreja. Bom, o testemunho das Escrituras e da própria experiência, tá? Veja, Paulo e Pedro tiveram uma experiência maravilhosa com Cristo. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? A experiência que teve com Jesus? Ficou cego para poder enxergar quem era Jesus. Veja Pedro, tantas experiências, às vezes que negou, às vezes que foi questionado se amava verdadeiramente a Jesus,
o seu temperamento, aqui, como era estar ao lado do mestre. Então veja, eles pregavam sobre a própria experiência. E eu acredito que você deve ter tido já experiências maravilhosas com Cristo Jesus. A transformação que Cristo fez na sua vida, o caminho errado que talvez um dia você esteve e hoje você não está mais. Comente sobre também as suas experiências. Dê testemunho das maravilhas que Deus fez na sua vida e na vida das pessoas que você conhece. Todos esses assuntos estão relacionados à palavra de Deus. Veja, a necessidade de arrependimento também é um tema fantástico que você pode explorar. Confissão, conversão. Veja, o processo que a pessoa deve tomar para se tornar um cristão. Se você encontrar na Bíblia, outro dia que eu falei na nossa primeira aula, fiz um pequeno sermonete sobre o assunto, né? A marca básica de um cristão, né? Fé e conversão. Veja, o cristão que se arrepende do pecado, confessa o seu pecado e muda de vida. Olha que tema fantástico para você apresentar na sua igreja. Fazer com que as pessoas abandonem uma vida de pecado e entreguem a vida a Jesus. Se arrependam do mal que fizeram um dia, do mal que viveram um dia, confessem o pecado a Cristo e vivam para sempre ao lado de Deus. Você também pode falar, como Pedro e Paulo falavam, sobre o julgamento, sobre a incredulidade. As pessoas que não creem, vejam, o pecado imperdoável. Você sabe qual é o pecado imperdoável, por exemplo? Pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Quando você peca, quando você blasfema contra o Espírito Santo, isso é algo imperdoável. E onde que eu acho isso? Na palavra de Deus. Você vai encontrar na palavra de Deus. Eu nem vou falar o versículo bíblico, para que você pesquise e veja se eu tirei de outro lugar essa questão de pecado imperdoável. Procure na palavra de Deus e você vai encontrar qual é o tipo de pecado, qual é o tipo de blasfêmia que Deus não gosta, que é imperdoável. E você vai encontrar. Então veja, como Deus vai julgar os incrédulos, as pessoas que negam a Deus, que negam a Cristo, que negam o Espírito Santo. Procure saber, procure entender esse assunto, se envolver com esse assunto e apresentar às pessoas. Fale também sobre a promessa de Deus, a segunda vinda de Cristo. Promessa àquele que permanecer fiel à palavra de Deus, aquele que permanecer fiel à vontade de Deus. Pedro e Paulo pregavam sobre isso. E o que você tem pregado? O que você tem apresentado à sua igreja? Meus queridos, eu acredito que você tem temas maravilhosos para apresentar à sua igreja. É que às vezes, talvez você não está explorando. Mas, se você pesquisar na Bíblia, você tem sermões. E sermões não repetitivos, tá? Sermões novos. Um para cada dia do ano. E você pode aí ter décadas de sermões bem feitos, que você pode apresentar à sua igreja, se você verdadeiramente estudar a palavra de Deus. Vamos adiante? Vejam só, um pensamento a vocês. As mensagens apostólicas dirigem-se ao homem integral e convidam-no a uma entrega absoluta a Cristo. A entrega deve ser total, de consciência, razão, sentimento, vontade. Você deve se entregar de corpo, tá? De alma, corpo todo, mente, tá? Pensamento, vontade, esforço, tudo deve ser entregue a Deus. A maneira que você sente, a maneira que você pensa, e as mensagens que devem ser dirigidas, devem fazer com que a pessoa mude de vida em todos esses sentidos, de maneira integral. Eu tinha uma vida, por exemplo, sedentária, eu não vou ter mais. Por quê? Porque agora eu conheço a mensagem de Deus apresentada pelo meu pastor. Então eu era uma pessoa que fumava, bebia, se envolvia com drogas, e hoje eu não tenho mais essa vida. Por quê? Porque os pregadores da palavra de Deus, apresentam mensagens que fazem com que pessoas que estão lá no fundo do poço, com a vida destruída, mudem de vida. Eu era uma pessoa também, por outro lado, que pensava em esoterismo, pensava em outras coisas, pensava em coisas que fugiam daquilo que Deus quer para a vida delas. Aí eu sou um pregador que apresenta a verdade a essas pessoas, né? Então eu abandono aquilo que eu achava que era certo, e agora eu vivo aquilo que é verdadeiramente certo, aquilo que é verdade. Então eu deixo de procurar coisas
que me levam para longe de Deus e busco coisas então que me trazem para perto de Deus. Sentimento, por exemplo, eu tinha uma vida destruída, eu vivia depressivo, vivia sofrendo pelo mal que a vida, o pecado fez com a minha vida. Mas hoje eu conheço a Deus, por quê? Porque um pregador apresentou a mim aquilo que Deus quer para mim. E eu consigo então ter esperança, ter vontade de viver. Sabe, queridos, você pode salvar as pessoas da morte com a tua mensagem. Isso é maravilhoso. E quando eu falo de morte, não é somente essa morte aqui, não. É a morte eterna. Isso é maravilhoso. Você então lida com a pessoa de maneira integral, com a razão, com o sentimento, com o físico. Por isso que isso tem que ser bem feito. Por isso que isso tem que ser uma mensagem de maneira bem feita. As mensagens apostólicas tinham esse sentido, e a sua mensagem também deve ter esse sentido. O sentido de salvar do pecado, guiar no serviço, fazer com que as pessoas sejam servas de Deus. Porque é muito bom ser servo. Quem é servo no reino de Deus é rei, queridos. Vai ter eternidade ao lado de Deus. Então mostre isso às pessoas, apresente isso nas tuas mensagens, tá bem? Vamos adiante? Falaremos agora um pouco sobre a importância da homilética. Será que aquilo que prego, que como chegamos à conclusão agora, que é a mensagem de Deus, isso é importante? Será que isso vai fazer diferença na vida das pessoas? Será que tem menos importância, tem coisas mais importantes do que isso para se fazer na igreja? Ou isso deve ser levado a sério? Falar de Deus a todas as pessoas é algo verdadeiramente importante? Por isso eu devo falar bem e falar o que é correto? E eu já queria apresentar para vocês então o texto de Romanos, capítulo 10 e o verso 17. Veja, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você quer despertar fé nas pessoas que te ouvem? Estude com essas pessoas a palavra de Deus. Ou seja, apresente a mensagem a essas pessoas. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante, queridos, que as pessoas vão à igreja, que as pessoas assistam a cultos, que as pessoas se alimentem da palavra de Deus. É muito estranho um crente que não vai à igreja. É muito estranho um cristão que não se alimenta da palavra de Deus. Consequentemente, a fé dele vai diminuir, a fé dele vai esfriar. Por isso que você deve alimentar essas pessoas. Ficar sem comer, estou falando agora arroz e feijão, você consegue ficar aí quantos dias? Nenhum talvez, né? Ficar sem se alimentar. Se você ficar sem o almoço, você já chega em casa bravo, né? À noite você fala, nossa, não almocei hoje, estou morrendo de fome. Agora imagina ficar 2, 3, 4, 5 dias sem comer, né? Provavelmente você não vai aguentar, aí você vai estar à beira da morte. Por que as pessoas morrem espiritualmente? Porque elas não se alimentam, elas deixam de ter fé, elas deixam de acreditar no Salvador da vida delas, elas deixam de acreditar em Cristo. Consequentemente, deixam de acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a fé esfria, a fé diminui, e aí elas se afastam de Deus. Sabe, queridos, as pessoas primeiro têm um afastamento, consequentemente elas têm uma paralisia, não querem nem mexer, não querem nem pegar, sabe, a Bíblia que estudavam não estudam mais, deixam de viver. Mas mesmo se afastando e mesmo tendo uma paralisia, as pessoas podem voltar a Deus, desde que seja apresentado a elas uma boa mensagem. Puxa, mas a pessoa não está indo mais à igreja. Mas você tem visitado os seus membros? Você tem ido à casa dos seus membros buscar as ovelhas perdidas e levando então a essas pessoas uma boa mensagem até na casa deles? Sabe, se não faz, deveria fazer, porque você pode fazer com que a fé volte a estar presente na vida dessas pessoas. E aquela pessoa que estava então paralisada, ela pode voltar a andar nos caminhos de Deus. Sabe, se você não faz isso, as pessoas chegam num estágio pior, que é a atrofia.
Então veja, a pessoa sai de uma paralisia e ela então atrofia espiritualmente. Sabe o que é atrofiar? É perder definitivamente os movimentos. Aquilo que ela tinha aprendido, nem daquilo ela sabe mais. Ela esquece tudo aquilo que tinha. Quando você fala para ela, Deus, que Deus? Onde estava Deus quando eu estava com aquele problema? Lembra, você é um porta-voz de Deus. Você é quem deve apresentar Deus a essas pessoas. E se você não apresentar, ela pode fazer um questionamento como esse. Deus, mas que Deus? Aí você fala que a culpa é da pessoa, né? Queridos, mas em boa parte, a culpa é nossa. Porque nós não corremos atrás da nossa ovelha, nós não levamos a palavra de Deus de maneira correta às nossas ovelhas, e aí a pessoa se perde. Por quê? Porque ela é ovelha. E a ovelha pode sim se perder, se não tiver um bom pastor guiando ela no caminho. Sabe, meu querido, é algo sério. Você vai desenvolver fé nas pessoas. E você vai ter que desenvolver essa fé com boas vitaminas espirituais. E as vitaminas espirituais estão aqui, na palavra de Deus, que você deve, de maneira excelente, apresentar às pessoas que te ouvem. Tá bem? Isso é muito importante. É muito importante que você leve de maneira boa, com qualidade, a palavra de Deus às pessoas. Então, a homilética é importante? Sim, muito importante. Você está desenvolvendo fé nas pessoas que te ouvem. Isso é de extrema importância. Vamos adiante? Veja esse texto de Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Pregar o Evangelho significa despertar, confirmar, estimular, consolidar e aperfeiçoar. Aperfeiçoar a fé. Veja o texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo vai crescer? Através da mensagem que se apresenta, querido. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você, eu e os membros da nossa igreja estão participando de um processo. Esse processo chama processo de santificação. É um processo onde cada dia nós estamos crescendo na caminhada cristã. A cada dia estamos mais parecidos com Cristo Jesus, se estamos nos alimentando de maneira correta. Tá? Então veja, para que serve o Evangelho? Serve para despertar. Tem muita gente dormindo espiritualmente, queridos. Precisam ser despertas. Use o despertador, que é a mensagem que você apresenta. O Evangelho serve para confirmar. Confirmar o quê? Que Deus é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Salvador, que a mensagem de Deus é verdadeira, que a eternidade é certa para todos nós, para aqueles que estiverem debaixo da graça. Então confirme as verdades bíblicas através da sua mensagem. Estimular. Existem pessoas que estão desmotivadas, queridos. Onde ela vai encontrar estímulo para vencer? Na palavra de Deus. Na mensagem de Deus que você apresenta a todas as pessoas. Também para consolidar. Sabe, ninguém, por saber tudo da palavra de Deus, deve bobear. Deve achar que não precisa mais ir à igreja, que já sabe tudo, e tudo que precisa saber de Deus, já sabe, porque isso é um risco. Isso é um risco grande e a pessoa pode cair. Não adianta nada. A pessoa às vezes passar 30, 40 anos na igreja e no seu último ano de vida a pessoa se perder. Tudo aquilo que ela teve na vida ela jogou por água abaixo. Então veja, temos que permanecer firmes. Firmes até a volta de Cristo, até a eternidade. E por isso que nós devemos consolidar os membros da nossa igreja e a nós mesmos também com uma boa mensagem pregada. A mensagem serve para consolidar as pessoas e serve para aperfeiçoar também a fé das pessoas. Lembrem, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ouvir da boa mensagem que é pregada, daquele bom material que é estudado.
Vamos adiante? Veja o que diz este pregador evangélico, René Zapata. Ele disse isso num congresso, né, e no ultimato número 192 de fevereiro de 1988. Veja o pensamento desse pregador evangélico. A pregação é o principal meio de difusão do cristianismo, mais poderosa que a página escrita, mais efetiva que a visitação e o aconselhamento, mais importante que as cerimônias religiosas, é uma necessidade sobrenatural. Aí ficou sobrenatural, né? Mas é sobrenatural. Convence a mente, aviva a imaginação, move os sentimentos, impulsiona poderosamente a vontade, mas depende do poder do Espírito Santo. Ou seja, queridos, lembra? Você é o vaso de barro. Você é inspirado por Deus. Você não deve aparecer. Quem deve aparecer é a mensagem. É um instrumento divino. Não é resultado da sabedoria humana. Não descansa na eloquência. Não é escrava da homilética. Queridos, entenda uma coisa. Se Deus quisesse sozinho pregar o Evangelho, vocês acham que Ele poderia ou não poderia? Claro que poderia. Se Deus quisesse, até as pedras clamariam. Se Deus quisesse, num estalar de dedo, num abrir e fechar de olhos, todas as pessoas do mundo saberiam do seu Evangelho. Mas Deus te considera importante, considera você parte da pregação do Evangelho. Então Ele permite que você leve a mensagem vinda de Deus a todas as pessoas. Ele quer que você seja um instrumento de amor a todas as pessoas que te ouvem. Agora veja, o instrumento não é importante. Quando você faz uma cirurgia, ou por exemplo, um médico faz uma cirurgia, o que é verdadeiramente importante? Que a pessoa saia bem da cirurgia. Não adianta ali você ter a melhor ferramenta cirúrgica, né? E a pessoa não sair com vida da cirurgia. A ferramenta era boa, né? Imagina, né? Você vai dar a notícia para o familiar e fala: olha, operei o seu irmão com a melhor ferramenta cirúrgica do mundo. Só que o teu irmão morreu. Adiantou a ferramenta ser boa? Queridos, não adiantou. Então veja, é importante a ferramenta ser boa? É importante, mas ela não é o principal. O principal é a mensagem. E entenda que nós temos por trás da ferramenta o médico dos médicos. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus, dirigindo a mensagem, inspirando você a levar a mensagem a todas as pessoas. Isso não é maravilhoso? Ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus para a salvação de pessoas. Faça isso bem feito, meu querido, porque isso é algo maravilhoso, isso é algo importante. Isso não é humano, isso é divino. Veja, quando você está diante da sua igreja, você está sendo o porta-voz de Deus, algo divino está acontecendo. A mensagem vinda do céu está passando por você para a tua igreja. Isso é algo maravilhoso. E você, por ser um pregador da palavra de Deus, tem a oportunidade de executar. Como eu já disse muitas vezes, isso é uma das mais belas profissões que alguém pode ter. Valorize a sua profissão. Valorize, porque esse é um trabalho lindo, é um trabalho de Deus que você está fazendo. Vamos adiante? A homilética é importante devido ao seu conteúdo, não ao seu instrumento, não a mim, não a você. É o conteúdo que é importante. A proclamação do Evangelho como característica fundamental do cristianismo autêntico. O que você deve proclamar? O Evangelho, as boas novas. Isso é a característica do cristianismo. Seu lugar central na preparação do ministro evangélico e seu objeto. O bem-estar do homem criado por Deus. E qual é o bem-estar do ser humano, se não for estar salvo ao lado de Cristo? Qual é a única oportunidade do ser humano para viver? A salvação. A salvação ao lado de Cristo. E é isso que você deve apresentar. É isso que você deve dizer à sua igreja. Queria falar ainda um pouquinho com vocês
sobre a natureza da homilética, tá? Só vou pincelar, e esse é um assunto para a nossa aula, tá? Da semana que vem. Mas se você entender a natureza da homilética, a natureza do seu sermão, a natureza da sua pregação, deve ser a prática e a pregação do Evangelho dada por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Devemos então sempre apresentar aquilo que o nosso Senhor Jesus quer que nós apresentemos, tá? Devemos ser proclamadores, pessoas que proclamam a palavra de Deus, proclamam as boas novas. Devemos ser pessoas que proclamam o segundo advento, a segunda vinda de Deus, tá? Por exemplo, você já estudou sobre as 3 mensagens angélicas que falam sobre o que vai acontecer, ou os eventos finais desse mundo? Isso está em Apocalipse. Procure, você vai ver as vozes dos arautos, os anjos proclamando. E como eu disse, você é um arauto de Deus, você é alguém que proclama aquilo que Jesus quer apresentar a todas as pessoas. Quero também dar outra pincelada e falar também com vocês, que você também, como pregador, a natureza da tua mensagem também deve ser uma natureza evangelística. Ou seja, você deve evangelizar, fazer com que as pessoas se arrependam, confessem e se convertam para os caminhos de Deus. Você é um evangelista quando apresenta as suas mensagens? Você é alguém que evangeliza as pessoas que te ouvem? Esse deve ser o conteúdo também dos seus sermões. A natureza da sua mensagem tem que ser uma natureza evangelística. Outra coisa, testemunho. Você deve testemunhar da palavra de Deus. Você deve ser alguém que testemunha do amor de Deus a todas as pessoas. Sabe, o testemunho é muito importante. Testemunho do quê? Daquilo que Deus fez na sua vida. Testemunho daquilo que Deus fez na vida das pessoas que você conhece e na vida de várias pessoas, por exemplo, que tiveram a sua vida transformada na Bíblia e no meio em que a gente vive. Você deve ser também um testemunho de Deus, um testemunho vivo do amor de Deus e da transformação que Deus fez na sua vida. Vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Sabe, até os 23 anos de idade eu não queria saber muito de Deus, não. Deus para mim ele estava ali na prateleira, para falar a verdade. Quando eu tinha um problema, quando eu tinha uma dificuldade, aí eu procurava ir na missa, buscar a Deus. É assim que eu agia. Quando eu tinha uma necessidade, aí talvez eu lembrava de Deus numa reza, numa oração. Eu tinha essa atitude, tá? Mas na minha vida diária, eu não lembrava de Deus. No meu lazer, nas minhas festas, no meu agir, eu não lembrava de Deus. Até que um dia, eu fiquei sabendo qual era a vontade de Deus na minha vida. E Deus então mudou a minha vida. E eu passei a ser uma testemunha das maravilhas que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque o que Deus fez na minha vida, meus queridos, foi algo maravilhoso. Deus me tirou de um caminho de pecado e me colocou no caminho da salvação. Deus tirou aquela vidinha medíocre que eu levava, aquela vidinha, vamos dizer assim, fútil e inútil que eu levava, e colocou num caminho um caminho feliz, um caminho de salvação, um caminho de vida, um caminho com propósito. E eu não vou falar isso para todas as pessoas? Claro que eu vou falar, porque foi algo maravilhoso, sabe? Deus me deu tudo que eu tenho. Deus me deu a minha família. Deus me deu o meu trabalho. Deus deu as minhas alegrias. Sabe? E Deus também esteve comigo nas minhas tristezas. Deus esteve comigo nas minhas dificuldades. E eu não vou testemunhar sobre isso? E acredito que se você parar para pensar um pouquinho, você vai encontrar muitas coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Você tem sido uma testemunha de Deus, daquilo que Deus tem feito e faz todos os dias na sua vida? Por exemplo, hoje você acordou, dê graças a Deus, porque Deus deu a oportunidade de você viver mais um dia testemunhando do amor de Deus a todas as pessoas. Outra coisa importante da natureza da homilética é ensinar, é o ensino vindo de Deus. Tá?
você tem que ensinar as pessoas sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus para as pessoas. Sabe por que muitas pessoas erram? Porque às vezes não sabe que está errado, não sabe que é errado fazer aquilo que elas fazem. Mas a partir do momento que você ensinar as pessoas, elas vão mudar de vida. Existem pessoas que não mudam, existem pessoas que gostam de fazer aquilo que é errado, que querem permanecer no erro. Mas isso não é sua responsabilidade. Você não tem que interferir no livre-arbítrio das pessoas. Não é você que vai levar as pessoas ao batismo, não é você que vai converter as pessoas. Quem convence as pessoas, quem converte é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move as pessoas para Deus. Qual que é a tua parte? Tua parte é ensinar, tua parte é testemunhar. Às vezes queremos tomar o lugar de Deus, queremos ser advogados de Deus, queremos ser juízes, mas a nossa parte é a parte de testemunha. Você já viu um julgamento? Julgamento tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação, tem o juiz. Jesus ocupa 2 lugares aí, ocupa o local de advogado de defesa e o local de juiz. Nós temos o acusador, que é o inimigo. E qual é a nossa parte no julgamento? Nós podemos estar no banco dos réus, queridos, quando somos pecadores e não entregamos a vida a Cristo. Podemos sim estar no banco dos réus. Mas também nós podemos auxiliar no julgamento como testemunhas. Podemos auxiliar as pessoas a conhecer da palavra de Deus. Tá? Ao mesmo tempo, somos réus. E ao mesmo tempo, somos testemunhas. Quando aceitamos o nosso advogado de defesa e somos julgados então pelo nosso juiz, que é Cristo Jesus. Não é maravilhoso? O juiz e o advogado de defesa é a mesma pessoa. E somos então libertos do nosso pecado, ou seja, o nosso acusador não pode com a gente, porque o argumento é o sangue de Cristo Jesus, a prova para a nossa salvação é o sangue de Cristo Jesus derramado por todos nós na cruz, e por isso então temos a absolvição, ou seja, temos a salvação, o perdão dos nossos pecados, não estamos mais condenados à morte eterna, estamos sim agora com o direito à vida eterna. Você tem testemunhado disso a todas as pessoas, meus queridos? Se não o faz, deveria fazer, porque isso é algo de extrema importância. Devemos ser testemunhas vivas a todas as pessoas. Sabe, queridos, os apóstolos também reconheceram a importância do ensino para as igrejas recém-fundadas. E eles gastavam tempo, dedicavam seu tempo para ensinar as pessoas. Você tem na sua igreja uma classe bíblica, uma classe de estudo da palavra de Deus, onde você vai ensinar as pessoas sobre o amor de Deus? Você tem na sua igreja um projeto de ensino, ou seja, você faz estudos bíblicos com os membros da sua igreja? Se perguntar aos membros da sua igreja sobre uma doutrina da sua igreja, eles conhecem a fundo essa doutrina? Por exemplo, a igreja que eu sirvo tem 28 doutrinas básicas. Eu deveria saber as 28. Será que eu sei? Eu sei. Mas por quê? Porque eu estudo essas doutrinas, Eu busco conhecer cada uma dessas doutrinas, Uma das doutrinas, por exemplo, a doutrina de número 11, nós a chamamos de crescimento em Cristo. E essa é uma doutrina que também deve ter na sua igreja, tá? Fazer com que cada membro da sua igreja tenha um crescimento diário na palavra de Deus e um crescimento diário rumo ao céu. Como eu já disse, esse processo é chamado processo de santificação. Então, podemos concluir o seguinte: a natureza da mensagem evangélica é explicar a história da salvação, transparecer a revelação e o plano de Deus para o mundo. E a igreja e também mostrar ao incrédulo que ele está errado, que ele tem que ser uma pessoa que crê, ou seja, tem que ser um crente. O alvo são as pessoas, queridos, as pessoas que nós ensinamos, tá? De maneira prática, de maneira correta, devemos levar o amor de Deus a todas as pessoas, devemos apresentar o plano de salvação a todas as pessoas, fazer com que o pecador se arrependa, deixe, abandone o pecado e viva
ao lado de Deus. Queridos, nesta noite, então, nós falamos um pouco sobre o conteúdo da homilética, falamos um pouco sobre a importância da homilética e falamos da natureza da homilética. Mas se você parar para pensar, você vai ver que o assunto de extrema importância se refere, e acabamos rodeando, e chegamos no mesmo ponto. O conteúdo e a natureza estão diretamente ligados. O conteúdo deve ser aquilo que vem de Deus, através da sua palavra. A natureza, você deve levar a salvação às pessoas. A tua pregação deve ensinar, deve testemunhar, deve evangelizar, deve fazer de maneira prática com que as pessoas cheguem aos pés de Cristo. E isso é importante? É claro que é importante. Eu posso dizer que é a coisa mais importante que você como pregador deve fazer. Salvar, levar as pessoas à salvação. E ao único Salvador, que é Cristo Jesus. Não há outro que pode salvar se não for Cristo Jesus. E você é testemunha disso. Queria concluir então deixando a todos vocês, vamos adiante aí, o nosso e-mail. Se você tiver alguma dúvida, se algo nessa aula não ficou claro, se você gostaria que eu comentasse sobre algum assunto relacionado à aula, você pode escrever alunoead@fatec.com.br com o professor João Brás. Eu terei a maior alegria em lhe responder na próxima aula. Quero que você tenha uma boa noite de descanso, um bom restante de semana. E segunda-feira nós estaremos aqui novamente pela TV Fatec, apresentando a vocês mais um tema sobre homilética. Falaremos um pouco aí sobre o alvo da homilética, falaremos um pouco aí sobre outros temas relacionados à homilética. Agora eu queria te dizer uma coisa, não deixe de estudar, não deixe de ler a sua apostila, tá? Pesquise outros livros, estude a Bíblia diariamente. E eu tenho certeza que você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Muito boa noite, um abração do professor João Brás.